O menino Samuel ministrava diante do Senhor sobre a direção de Eli. E naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Antes de continuar, eu gostava de dizer aqui uma coisa aqui. Esse verso da Bíblia traz aqui uma informação importante sobre esse verso, dizendo que naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Diferentemente dessa época, que nós falamos aqui da época do Samuel, em que a palavra de Deus estava raro, nós estamos aqui na época, nesta estação profética, nessa estação de Joel, onde a Bíblia diz o seguinte: nos últimos tempos eu derramarei sobre o meu espírito sobre todas as carnes, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Na época do Samuel, as visões e a palavra de Deus era rara. Mas nós estamos aqui na estação de Joel, onde Deus fala todos os dias. Amém. Podemos aqui continuar? E certa noite, ele cujo os olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia enxergar, estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel e este respondeu: aqui estou. Ele correu até ele e disse: aqui estou, o Senhor me chamou. Ele, porém, disse: eu não o chamei, volte e deite-se. Ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. Samuel se levantou e foi até ele e disse: aqui estou, o Senhor me chamou. Meu filho, eu não o chamei, volte, deite-se. Respondeu ele. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até ele e disse: aqui estou, o Senhor me chamou. Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Verso 9, por favor. E disse-lhe: vai e deite-se. E se ele o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Verso 10. Veio o Senhor, colocou-se de pé e chamou como outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu: fala, pois o teu servo ouve. Aleluia, a palavra do Senhor. Como eu disse aqui, o nosso grande tema de hoje é Deus ainda fala. E podemos ver aqui que esse verso que nós lemos aqui, acabamos de ler aqui esse capítulo de Samuel. Samuel tinha um grande problema. Ele foi criado para ser profeta e Deus veio se apresentar para falar com ele. Mas ele ouvia a voz de Deus, mas ele pensava que era ele, que era o sacerdote que falava para ele. Aleluia. E que isso acontece muitas das vezes, porque muitos de vocês às vezes pensam: Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu estou orando, estou louvando, mas a voz de Deus não estou conseguindo ouvindo. Mas a questão às vezes não é sobre ouvir a voz de Deus, porque Deus fala sempre. Mas muitas das vezes nós estamos confusos dentro de nós e não conseguimos discernir a sua voz. E o Samuel não conseguia discernir a voz de Deus. E ele confundia a voz de Deus com a voz do seu mestre. Aleluia. Por isso Deus me trouxe aqui nessa manhã para transmitir-vos essa capacidade de discernir a sua voz. Aleluia. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, enquanto ele ia como missionário para ministrar em Roma, ele diz o seguinte, em Romanos capítulo 11, verso 1, e em Romanos capítulo 1, verso 11, ele diz o seguinte: eu gostaria de vir até vocês,
para transmitir-vos alguns dons espirituais. Eu gostava de dizer aqui hoje, alguém nessa manhã, que o dom espiritual é transmissível. Aleluia. O dom espiritual é transmissível. E quando nós falamos da transmissão de dons espirituais, nós falamos diretamente de uma impactação. Aleluia. É quando a tua vida vai ser impactado e você vai começar a usar esse dom que você tem numa outra dimensão. Aleluia. Por isso, ele falando mais uma vez, o apóstolo Paulo, a seu filho Timóteo, ele diz o seguinte: não despreze o dom que está em você, que te foi dado sobre a imposição das mãos. Aleluia. Muitos de vocês têm essa capacidade, mas só que você despreza ele. Aleluia. E muitos de vocês têm essa capacidade e muitas das vezes você não consegue exercê-la porque não houve uma impactação. Aleluia. Porque o Samuel não conseguia ouvir a voz de Deus, até que o Eli fala para ele que dessa vez, se você ouvir mais essa voz te chamando, diz: Senhor, eu estou aqui, fala para mim. Isso é uma forma de impactação. Impactação não é simplesmente quando impõem mãos sobre você. Impactação é também quando te ensina como ouvir a voz de Deus. Aleluia. Então, continuando aqui, em Mateus capítulo 19, houve um incidente. Os fariseus vieram aqui conversar com Jesus. E eles vieram conversar com Jesus, eles disseram o seguinte: sobre a lei de Moisés, o Moisés tinha falado que nós podemos repudiar as nossas mulheres. E eu gosto dessa resposta de Jesus. Porque antes de eu mergulhar naquilo que eu vou falar para vocês, sobre como vocês podem ouvir e discernir a voz de Deus, eu gostava primeiramente pôr aqui fundamentos que é importante. Porque sobre a voz de Deus existe também um conceito de princípio, aleluia. E então Jesus respondendo a eles, ele disse o seguinte: o Moisés, ele pôs essa lei por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não era assim, aleluia. Eu gosto dessa resposta. A questão aqui não é sobre esse assunto, porque não tem muito a ver com aquilo que eu vou falar aqui. Mas eu gosto da resposta de Jesus. E a resposta de Jesus leva-me a entender que ele tinha a consciência sobre os princípios do início. Aleluia. Ele diz que no princípio não era assim. Então, se ele está dizendo que no princípio não era assim, isso prova que há coisas que mudaram. Aleluia. Houve alterações de coisas que levaram o Moisés até a lei que ele tinha. Aleluia. Mas aqui, para o nosso tema de hoje, eu gostava também de entender como era o princípio sobre ouvir a voz de Deus. Aleluia. Por isso, para entender isso, nós devemos voltar ao nosso livro principal, o livro de Gênesis. Porque o livro de Gênesis, quando muitos de vocês olham o livro de Gênesis, vocês enxergam isso simplesmente como um livro que trata sobre a criação do mundo, os céus e a terra. Mas o livro de Gênesis, em hebraico, significa origem. Quer dizer, o livro de Gênesis trata mais apenas do que a criação dos céus e a terra. Ele trata sobre a nossa origem. Aleluia. Por isso, em Gênesis capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz o seguinte: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Lendo esse verso, isso me leva a entender umas coisas importantes. Ele fala o seguinte: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, temos aqui 3 dimensões em um só verso. Temos Deus, temos o céu e temos a terra. Aleluia. Mas eu tenho aqui uma pergunta para vocês. Se foi Deus que criou o céu e a terra, você não pode criar alguma coisa estando dentro. Você não pode criar alguma coisa estando dentro. Isso significa que se Deus criou o céu e a terra, então Ele estava fora.
E a minha pergunta para vocês nessa manhã: onde estava Deus? Se Ele foi quem criou os céus e a terra, Ele estava fora. Então, onde Ele estava? Aleluia. Assim eu vou estar aqui falando para vocês sobre essas 3 dimensões. É importante que nós entendamos isso. Se você quer ir acima, se você quer subir, se você quer ter a capacidade de ouvir a voz de Deus, é preciso que você entenda primeiramente a tua origem. Porque esse verso da Bíblia fala além da criação, mas fala sobre a nossa origem. E a nossa origem é uma origem divina. Aleluia. A nossa origem é a origem de Deus. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra fazem parte da criação de Deus. Por isso que a minha Bíblia me diz, em Colossenses capítulo 1, verso 16, todas as coisas foram criadas por eles, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, os potestades e as dominações. Aleluia. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Aleluia. Esse verso de Gênesis capítulo 1 leva-nos a entender que todos nós, quanto o céu, quanto os anjos, temos uma única origem e a nossa origem é Deus. Aleluia. Aleluia. Então, esse verso da Bíblia aqui que fala sobre Deus criou os céus e a terra, o que eu gostaria que nessa manhã você entendesse, que Deus, nesse verso, é a nossa origem. O céu é o reino espiritual e a terra é o mundo físico. O que você precisa entender sobre a eternidade? Aleluia. Porque a dimensão em que Deus opera, quando eu perguntei aqui para vocês, onde estava Deus quando Ele criou os céus e a terra? Porque Ele não pode estar dentro daquilo que Ele está criando. Amém? Então Deus estava na eternidade. A dimensão de Deus é uma dimensão de eternidade. O que significa eternidade? Muitas vezes vocês falam sobre ser eterno. Deus é eterno. Mas o que significa eternidade? A eternidade significa sem início nem fim. Aleluia. A eternidade não é algo que nós podemos medir. Não tem início, não tem fim. Aleluia. Por isso, uma vez os fariseus ficaram chocados com uma fala de Jesus, quando ele diz o seguinte: antes do Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Isso não é um português mal falado. Ele diz que antes do Abraão ser, eu sou. Normalmente, o Abraão existiu antes de Jesus. Ele não podia falar isso. Ele não podia falar isso, porque na genealogia o Abraão vem antes dele. Mas como ele não pertence a nosso reino, e ele pertence à eternidade, por isso que ele disse o seguinte: antes do Abraão existisse, eu sou. Porque na dimensão da eternidade não existe passado, não existe futuro, apenas existe presente. Aleluia. Por isso, da mesma forma, quando ele apareceu a Moisés, em Êxodo capítulo 5, ele não disse ao Moisés que eu era, ele não disse ao Moisés que eu vou ser, ele disse ao Moisés: eu sou. Aleluia. Porque a dimensão da eternidade não tem passado, não tem futuro, apenas tem presente. Por isso, quando ele encontrou Abraão, vendo no corpo de Melquisedeque, aleluia. Quando ele encontrou Abraão, vendo no corpo de Melquisedeque, ele disse o seguinte: o apóstolo Paulo, no livro de Hebreu, comentando sobre o assunto, ele disse o seguinte: que o Melquisedeque não tinha pai. O Melquisedeque não tinha mãe. O Melquisedeque não tinha genealogia. O Melquisedeque não tem início e nem tem fim. Aleluia. Porque Melquisedeque é Deus na carne que está existindo numa dimensão que eu estou chamando aqui a dimensão da eternidade. Aleluia. Mesmo o céu não pode contê-lo. Aleluia. Por isso, quando vocês falam e pensam que Deus habita no céu, na realidade, isso é uma forma de metáfora. O trono de Deus está no céu. Deus não pode viver no céu, porque o céu não pode contê-lo. Ele é tão grande, ele não tem início, ele não tem fim. Aleluia. A segunda coisa aqui que eu disse aqui, o céu.
o que é que vocês devem saber sobre o céu? O céu foi então criado por Ele. O céu tem um início, porque foi criado. E o céu não tem futuro. O céu tem início, o céu não tem fim. Aleluia. Então, o que vocês devem saber sobre o céu tem tempo. Aleluia. O céu tem passado. Porque a minha Bíblia me diz, pastor Reinaldo, em Apocalipse capítulo 12, que havia uma guerra lá no céu. Essa guerra aconteceu no passado. Aleluia. O céu tem o seu passado. E nesse passado tem os anjos que caíram. Aleluia. O céu tem o seu presente. E nesse presente a minha Bíblia me diz que Jesus está na direita do nosso Pai, lá no céu. Aleluia. O futuro do céu, a Bíblia diz que nós estaremos lá com Ele. Aleluia. Aleluia. A terceira coisa aqui, a terceira dimensão, é a dimensão da terra. A terra foi criada por Deus e ela tem início e ela tem fim. Por isso que nós falamos de quê? Falamos do fim do mundo. Não falamos do fim do mundo, porque a terra foi criada, ela tem início e ela tem fim. Aleluia. E a diferença dessas três dimensões é a dimensão de Deus, porque Ele está na eternidade. Ele não tem um fim, Ele não tem início, Ele não tem pai, Ele não foi criado. Aleluia. Por isso que eu disse que o livro de Gênesis fala sobre criação e fala sobre a nossa origem, porque todo o universo vem dEle. Aleluia. Por que era tão importante que você entendesse isso? É para que você entenda que dentro de você também, é aqui que eu vou entrando aqui na minha mensagem, que eu vou estar dividindo ela em 3 pontos. O primeiro ponto aqui é que o homem é um ser tripartido. Aleluia. É um ser trio. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, se puderem aqui colocar, que é um verso muito importante para vocês aqui. Aleluia. Por isso não se desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Mas eu gosto de uma outra versão da Bíblia que diz o seguinte: se o meu homem exterior se destrói, o meu homem interior se renova dia após dia. É que o apóstolo Paulo sabia fazer essa distinção entre o seu homem exterior e o seu homem interior. Muitas das vezes vocês não conseguem ouvir a voz de Deus, não é porque Deus não está falando com vocês, é simplesmente porque vocês não sabem fazer essa distinção entre o vosso homem exterior e o vosso homem interior. Aleluia. E muitas das vezes também, uma coisa que dificulta o vosso crescimento na escuta da voz de Deus, é que vocês alimentam mais o vosso ser exterior do que o vosso ser interior. Aleluia. Aleluia. E a falta dessa distinção, quando vai sempre vos levar em uma vida de confusão. Por isso, muitas vezes, quando Deus fala com vocês, e vocês ficam assim se perguntando: será que é o meu pensamento? Será que é Deus falando comigo? Será que é o meu pensamento? Será que Deus falando comigo? Isso é uma vida de quem ainda não conseguiu separar esses dois seres. Aleluia. Mas eu vou estar aqui dando para vocês um segredo que pode vos ajudar a fazer essa separação de uma vez hoje. Aleluia. Em Hebreus capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz o seguinte: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada com 2 gumes. Ela penetra até a separação da alma e do espírito. Aleluia. É que a nossa alma e o nosso espírito é tão colado que a única coisa que pode separá-la é a palavra de Deus. Aleluia. Você só consegue separar o teu homem interior com o teu homem exterior se a palavra de Deus penetrar o dentro do seu ser. Aleluia. Enquanto a palavra de Deus não te penetrar completamente, sempre você terá uma dificuldade de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Por isso que em João capítulo 10, a Bíblia diz o seguinte: as minhas ovelhas
conhecem a minha voz. Aleluia. Você só pode reconhecer a voz de Deus se a palavra dele está implementada dentro do teu ser. Aleluia. Você só consegue reconhecer a voz de Deus só se a palavra dele foi implementada dentro do seu ser. Enquanto a palavra de Deus não estiver implementada dentro do seu ser, se ele estiver falando contigo, você simplesmente vai estar em confusão. Aleluia. Muitas das vezes vocês passam por confusão sobre o vosso ser, sobre Deus está falando comigo, será que é o meu pensamento? Será que é eu? Por quê? Porque vocês não conseguiram separar. E a única coisa que pode vos ajudar nisso é a palavra de Deus. Aleluia. É que o que eu vou pedindo para vocês é que vocês passem mais tempo com a palavra. Quanto mais você passa o tempo com a palavra, o teu homem interior, a Bíblia diz o quê? Que ele se renova cada dia. Aleluia. Lendo a palavra, lendo as escrituras sagradas todos os dias, isso faz com que a tua alma seja renovada. Por isso em Romanos capítulo 12, a Bíblia diz o seguinte: receba essa palavra que possa fazer o quê? Que possa transformar a vossa alma, renovar o vosso pensamento. Aleluia. O pensamento não renovado, um cristão que não tem uma alma renovada pela palavra, sempre terá dificuldade de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Como profeta hoje, a nossa missão, a nossa responsabilidade não é vir aqui simplesmente dar palavra de conhecimento para vocês. Se você vê um profeta nessa estação, nessa era, continuar a ser um intermediário, um detetor da palavra de Deus, ele está falhando. Porque a nossa missão e a nossa responsabilidade como profeta nessa era da graça, não é simplesmente profetizar sobre vocês, mas é erguer uma igreja profética. O que é uma igreja profética? Uma igreja profética é uma igreja em que todo mundo que recebeu o Espírito Santo dentro dele pode ter uma capacidade de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Como profeta, aleluia. Aleluia. Como profeta, nós temos uma responsabilidade de erguer uma igreja profética. Por isso que Deus me trouxe aqui nessa manhã para você, para te transmitir essa dimensão, para que nunca mais você tenha mais problema de ouvir a voz de Deus. Se Deus for falando contigo por intermediário de um outro irmão, isso não é um problema, mas que você também tenha a capacidade de ouvir Deus sem passar por um profeta, sem passar por um irmão. Isso é que é a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 11, a Bíblia diz o seguinte: ele fez a alguns apóstolos, a outros profetas, para quê? Para aperfeiçoar os santos, para que eles tenham a estátua perfeita do Cristo. Aleluia. E como é que eu, como profeta, posso ser uma bênção para você? É te ensinando sobre como ouvir a voz de Deus. Mas nós estamos vivendo ainda uma era em que certos profetas querem continuar a ser detentor da voz de Deus. Aleluia. Isso não é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade como profeta é erguer uma igreja profética, onde você, ele e cada um de vocês consegue ouvir a voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Isso me leva ao segundo ponto aqui. Aleluia. E o que você precisa saber é que o seu espírito vem de Deus e a sua origem é divina. Aleluia. A tua alma é o resultado do contato entre o corpo e o espírito. Eu vou responder aqui uma coisa aqui. Tem alguns irmãos que se perguntam: se o meu espírito vem de Deus, onde vem a minha alma? Aleluia. Lendo Gênesis capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz o seguinte: Deus soprou dentro do homem. Ele soprou dentro do homem, ele fez o quê? Do pó da terra ele formou o corpo. Em Gênesis 1, Deus criou o homem. O homem criado em Gênesis 1 é o nosso espírito, que vem dele. Ele tirou uma parte do seu espírito e criou o homem. Em Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz o seguinte: ele formou o homem do pó da terra. E o que aconteceu?
De onde vem a alma? A alma vem quando houve o contato entre o espírito que foi criado em Gênesis capítulo 1 e o corpo que foi criado em Gênesis capítulo 2. E esse contato resultou a uma alma. Podemos ler esse verso aqui que vai abençoar a vossa vida. Gênesis capítulo 2, verso 7. Aleluia. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe as narizes e o fôlego de vida, e o ser humano se tornou um ser vivente. Aleluia. A nossa alma, uma outra versão da Bíblia não diz que ele se tornou um ser vivente, ele diz que ele se tornou uma alma, ele se tornou uma alma vivente. Aleluia. A nossa alma, ela vem da onde? Ela vem do contato que houve entre o nosso corpo, entre o nosso espírito criado em Gênesis 1 e o nosso corpo criado em Gênesis 2. Quando houve esse contato, o homem se tornou. A palavra se tornar significa o seguinte, que se ele se tornou, é porque ele ainda não era. Ele se tornou porque houve o fôlego, que é o espírito, que houve o fôlego, que é o espírito. Esse contato entre o fôlego e o corpo deu vida a uma alma vivente. Aleluia. E o corpo provém do pó da terra. Eu vou indo aqui no meu segundo ponto aqui, é estar em espírito. Aleluia. O primeiro ponto eu falei aqui que vocês eram ser tripartido. Vocês são espírito, possuem uma alma e vivem numa estrutura chamada o corpo. E o meu segundo ponto aqui vai ser estar no Espírito. Aleluia. Eu vou pedir aqui que apresenta aqui esse verso que vai nos ajudar nesse segundo ponto aqui. Apocalipse capítulo 1, verso 10. Aleluia. Será que você está abençoado nessa manhã? Será que você está abençoado nessa manhã? Me dá um forte amém. Aleluia. Glória a Deus. Leio aqui em nome de Jesus. No dia do Senhor, eu estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta. Aleluia. O apóstolo aqui, o apóstolo João, para quem não conhece muito bem a história, ele estava em Patmos, um momento mais doloroso da vida dele, onde os olhos dele foram furados. Aleluia. Os olhos dele foram furados. Mas o que aconteceu é que o Cristo mandou o seu anjo que apareceu a ele, que lhe levou no Espírito. Ele diz aqui o seguinte: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Aleluia. Aleluia. Quando você lê esse verso, ele dá aqui um segredo que muitos de vocês, às vezes, quando leem isso, não percebem. Ele dá aqui a localização sobre onde ele ouvia a voz de Deus. Ele diz que ele estava no Espírito e ele ouvia. Eu gostava de dizer aqui, alguém aqui alguma coisa. Você não pode ouvir a voz de Deus se você não estiver no Espírito. Não importa a tua vontade de ouvir a voz de Deus, você não consegue ouvir a voz de Deus se você não estiver no Espírito. Ele deu a nós aqui a localização de onde ele ouviu a voz de Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que antes dele estar no Espírito, a voz de Deus estava lá, mas ele não podia ouvi-la. Aleluia. A voz de Deus estava lá, mas ele não podia ouvi-la. É a mesma forma como a vida do Samuel, o profeta, que ouvia a voz de Deus. Deus estava falando para ele, mas enquanto ele não tinha entrado no Espírito, ele não podia ouvir a voz de Deus. Aleluia. Você não pode ouvir a voz de Deus se não estiver no Espírito. Aleluia. Você sabia que o latido de um cachorro, eu sei que os brasileiros amam cachorro, hein? Amam cachorro. Você sabia que o latido de cachorro não é barulho, mas é uma forma de comunicação? Quem tem cachorro aqui, pode abanar a mão aqui. Eu pensei que todos vocês tinham cachorro, né?
Eu sei que os brasileiros, pastor, amam cachorros, mano. Aleluia. O latido de um cachorro não é barulho, não é ruídos, mas é uma forma de comunicação. Só que como nós não pertencemos ao reino ou ao universo de cachorro, para nós às vezes fica chato, né? Que ele está gritando toda hora, ladrando, Você pensa que ele está fazendo barulho, mas ele não está fazendo barulho. Ele está se comunicando. Muitas das vezes, quem tem cachorro, anda com ele, vai assim andando com ele, encontra uma outra pessoa que tem cachorro, pastor Reinaldo, e os dois cachorros ficam conversando, gritando, Para vocês, tudo que nós pensamos é que eles querem brigar. Às vezes não é assim. Eles estão se comunicando, mas você, como não pertence a esse universo de cachorro, você não consegue perceber isso. Aleluia. É da mesma forma, quando Deus estiver falando contigo, se você não estiver no Espírito, isso vai parecer um barulho. Aleluia. Se você não estiver no Espírito, você não consegue pertencer, não consegue perceber a voz de Deus. Por isso que a minha Bíblia me diz no livro de João, que Deus é quê? Deus é Espírito. E Ele quer que aqueles que o adoram o quê? No Espírito. Aleluia. Se você não estiver no Espírito, você não consegue ouvir a voz de Deus. Deus não é humano, Deus não tem corpo, aleluia. Deus é um ser espiritual, e quando Ele for falando contigo, só vai falar contigo no reino do Espírito, aleluia. Por isso, o apóstolo Paulo, falando aos irmãos de Gálatas, ele diz o seguinte, ele pediu para ele, andar pelo Espírito, e vocês não vão viver sobre a carne, aleluia. Quem conhece esse verso da Bíblia? Andar pelo Espírito e vocês não vão se submeter à vida da carne. Aleluia. Eu vou estar aqui falando uma coisa para vocês. Muitos de vocês pensam, quando dizem que esse irmão é carnal. Esse irmão é carnal. Ser carnal não significa viver no pecado. Aleluia. Ser carnal não significa simplesmente viver no pecado. Um cristão carnal não é simplesmente um cristão que vive na carne, mas um cristão carnal é um cristão que vive fora do Espírito. Aleluia. Um cristão carnal não é simplesmente um cristão que vive pela carne, mas é um cristão que vive fora do reino do Espírito. Por isso o apóstolo Paulo, quando ele estava falando com os irmãos de Gálatas, ele estava falando o seguinte, andai pelo Espírito. Ele usou aqui a palavra andar, aleluia, porque andar dá assim um sinônimo de uma jornada no Espírito, aleluia. Dá aqui um sinônimo de uma vida dentro do Espírito. Há quem entra e sai, mas a vontade de Deus não é que você entra e sai no Espírito. A vontade de Deus é que você ande dentro e que tenhas uma vida espiritual, aleluia. Aleluia. Por isso que Deus me trouxe aqui nessa manhã, para fazer você entrar nessa dimensão espiritual. E eu decreto e eu declaro que você não vai sair desse lugar sem que você entre dentro do Espírito. Aleluia. Sem que você entre no reino do Espírito. Aleluia. 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 A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, verso 5. Será que podem apresentar esse verso aqui que a gente vai ler? Aleluia. É no Espírito que nós ouvimos a voz de Deus. É no Espírito que as coisas acontecem. É no Espírito que Deus se manifesta. É no Espírito que dimensões impossíveis são alcançadas. Aleluia. É no Espírito que nós se tornamos sobrenatural. Aleluia. Até quando nós falamos de sobrenatural, é ser em cima da natureza. Você não consegue estar em cima da natureza, vivendo na natureza. Você só consegue estar em cima da natureza, vivendo uma vida espiritual. Assim, vivendo uma vida espiritual, automaticamente, isso faz o quê? Te põe em cima da natureza. Aleluia. Por isso que o Cristo estava aqui na terra e Ele desafiou todas as coisas naturais. Ele fazia coisas que eram fora do normal. Aleluia. Andava pelas águas. Isso não é natural, é ser um ser espiritual. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Deus quer que você esteja no Espírito. E pela graça de Deus, hoje quando a gente vai estar orando, você vai entrar nessa dimensão. E você vai ouvir a voz de Deus como nunca você ouvia antes a voz de Deus. Aleluia. Isso vai ser tão claro o quanto Samuel ouvia a voz de Deus. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler aqui. Antes que te formasse no ventre, vou ler de novo aqui. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações e te dei por profeta. Aleluia. Você entende aqui que antes dele existir, ele já foi santificado. Antes dele existir, ele já foi estabelecido. Aleluia. Como profeta. Aleluia. É porque é no reino do Espírito que você é estabelecido. Aleluia. É no reino do Espírito que o teu destino está estabelecido. Quando você vem aqui e nasce, é no momento em que isso vem para isso acontecer. Mas isso, quando Deus te estabelece, Ele começa te estabelecendo no reino do Espírito. Por isso muitas das vezes aqui, como profeta, posso levantar alguém, começar a profetizar aqui, e você olhando para ela, vendo que aquilo que eu estou dizendo e aquilo que ela está vivendo não tem nada a ver. Mas eu gostava de dizer a alguém aqui, é que é no reino do Espírito que as coisas acontecem. Aleluia. É no reino do Espírito que você tem que se levantar orando, mesmo que na realidade você não está vendo isso, mas no reino do Espírito, enquanto você está estabelecendo isso, isso vai acontecer em nome de Jesus. Aleluia. Ele disse o seguinte: antes de você nascer, antes de você, ele vai muito longe, dizendo que antes que o bebê dentro da barriga se formasse, ele já foi estabelecido. Ele já o conhecia. Aleluia. Isso é a dimensão da eternidade, onde o espírito do homem é formado, é criado, e que Deus diz o seguinte para ele: eu te abençoei. Aleluia. Aleluia. Em Gênesis capítulo 1, quando Deus estava criando o homem, Ele não estava só criando, Ele estava configurando esse ser que Ele estava criando. Ele diz o seguinte: multipliquei-vos. Aleluia. Ele começou dando a instrução para ele: domina sobre a terra. Aleluia. A tua dominação, todas as dimensões que Deus deu para você ainda estão no teu espírito. É preciso que você se conecta a essa dimensão. Aleluia. Aleluia. Você é um ser divino. Aleluia. Você é um ser divino. Aleluia. O que dói aqui, pastor Reinaldo, é que há cristão que se espanta da vida espiritual. Há cristão que se espanta de ter visões. Há cristão que se espanta de ver, de ter sonhos proféticos. Há cristãos que se espantam de ver milagres. Isso não deveria ser assim, pastor Reinaldo. Não podia ser assim. Nós, como cristãos, deveríamos ser espantados de não viver essas coisas. Aleluia. Como cristão, a gente não pode ficar espantado vendo um milagre. Como cristãos, devemos se espantar a não viver o milagre, porque a nossa vida é espiritual. O homem espiritual tem visões. O homem espiritual tem visões, tem sonhos. Isso é a vida, é a rotina do homem espiritual. Aleluia. O Adão nunca precisou orar para ter tudo que ele tinha, porque ele vivia no Espírito. O Adão não precisou orar, não precisou jejuar, porque ele vivia no Espírito. Aleluia. O Adão não precisou de carro para se locomover. Aleluia. O Adão nunca precisou de estudar para dar nomes a todos os animais que você vê hoje. Aleluia. Porque ele era um ser espiritual. Na dimensão espiritual é a dimensão de tudo é possível. Quando Jesus disse que tudo é possível, não é para aqueles que são científicos. Aleluia. Porque a ciência, ela é baseada naquilo que é exata, mas a espiritualidade é baseada naquilo que é impossível. Aleluia. Enquanto a coisa não for impossível, o espiritual não pode agir. Aleluia. Enquanto a coisa não for impossível, o espiritual não pode agir. O espiritual entra quando a coisa começa a ser impossível. Por isso que ele olhou para o Pedro
Aleluia. Ele olhou para o Pedro, Simão, no caso, ele disse ao Simão, ele disse, ó mestre, eu tentei a noite toda, eu não consegui aqui pescar nenhum peixe. Eu não consegui pescar em nenhum peixe. E o Jesus estava feliz. Porque nesse momento podia entrar a dimensão do impossível. Aleluia. Se é possível, não é espiritual. Quando é impossível, que um ser espiritual pode se manifestar. Aleluia. Aleluia. E é que Jesus veio, olhando Simão, disse ao Simão, vai de novo e joga. Vai de novo e joga. Para quem conhece, só é possível pescar melhor à noite. Mas do dia, Jesus Cristo veio. É porque no reino do Espírito, tudo que é impossível natural se torna possível. Aleluia. Por isso que a vontade de Deus é que vocês vivem uma vida espiritual. Aleluia. Porque é no Espírito que a voz de Deus se torna clara. Aleluia. É no Espírito que a gente consegue enxergar a lei do natural, vendo coisas impossíveis acontecerem. Aleluia. O que eu gostaria que você soubesse sobre o vosso espírito é que o espírito do homem tem 3 estados. Aleluia. O espírito do homem tem 3 estados. O primeiro estado do espírito do homem é o espírito morto. Aleluia. Segundo Efésios capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz o seguinte. Segundo Efésios capítulo 2, verso 1. Aleluia. Será que alguém está abençoado nessa manhã? E vós vivificou, estando vós morto em ofensas e pecados. Quem conhece esse verso pode ler para ter mais contexto do capítulo todo. Por causa do tempo, a gente não vai estar lendo tudo aqui. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aleluia. Quando Adão aqui pecou, nós automaticamente se tornamos seres pecadores. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, no Éden, Deus disse a Adão, se comeres do fruto dessa árvore, certamente morrerás. Aleluia. Mas uma coisa acontece aqui que chama a minha atenção, é que quando o Adão e a Eva comem do fruto, eles não morrem. Por quê? Porque a morte que Deus estava falando não era uma morte física, mas era uma morte espiritual. Os espíritos morrem também, mas a morte dos espíritos não é a disparição. Aleluia. A morte dos espíritos é a desconexão. Aleluia. O espírito não morre porque ele desaparece. O espírito morre porque ele se desconecta com a sua fonte, que é Deus. Aleluia. O espírito não morre porque ele desaparece, mas o espírito ele morre porque ele se desconecta. O Adão se desconectou da sua fonte. Aleluia. E então ele fez o quê? Ele morreu. Aleluia. O segundo estado aqui é o espírito vivificado. O espírito vivificado, segundo João capítulo 3, verso 6. Aleluia. João capítulo 3, verso 6. Labra shatalabaya. Glória a Deus. Adoria Rosia Dalahate. Aleluia. João capítulo 3, verso 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Aleluia. O segundo estado do teu espírito é o espírito vivificado. O que é o espírito vivificado? É um espírito nascido de novo. Você nasce com um espírito morto porque você é desconectado de Deus. Aleluia. Por um homem o pecado entrou. Nós todos nascemos com um espírito morto. Por isso que nós necessitamos receber Jesus na nossa vida, para que o nosso espírito nasce de novo. Aleluia. O espírito vivificado é um estado de espírito nascido de novo. Aleluia. O terceiro estado do teu espírito é o espírito fortalecido. Segundo Efésios capítulo 3, verso 16. Efésios capítulo 3, verso 16. Em nome de Jesus. Para que segundo as riquezas
para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejas fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Vocês lembram que lemos aqui o verso que fala sobre o homem exterior e o homem interior? Eu quero que vocês aprendam que quando na Bíblia falam sobre o homem interior, falam do teu espírito. Ele diz que a vontade de Deus é que vocês sejam fortalecidos com poder no seu espírito, no teu homem interior. Aleluia. Eu decreto e eu declaro que você não sairá dessa aqui nessa manhã sem que o teu espírito seja fortalecido com poder no seu espírito interior. Em nome de Jesus de Nazaré. Você sairia dessa manhã com um espírito fortalecido, capaz de operar com um ser espiritual, aleluia, capaz de desafiar problemas, situação complicada que possam quebrar, aleluia. Em nome de Jesus, você vai sair desse lugar nessa manhã com um espírito fortalecido, aleluia. Aleluia. O teu espírito tem esse três estados. Mas o que acontece é que não é porque você nasceu de novo, pastor Reinaldo. Não é porque alguém nasceu de novo que significa diretamente que ele tem um espírito fortalecido. Existe os pagãos que não nasceram de novo, eles têm um espírito morto. Por quê? Porque eles são desconectados de Deus. E quando você nasce de novo, você tem um espírito vivificado, porque você tem um espírito nascido de novo. Mas só quando você se torna um cristão maduro, que lê a palavra, que ora, que jejua, você se fortalece no teu espírito, assim você terá um espírito fortalecido. Aleluia. Eu vou estar aqui dando aqui para vocês algumas indicações de coisas que você podem fazer no vosso dia a dia para ter um espírito fortalecido. Aleluia. Para ter um espírito fortalecido, é preciso que vocês orem em língua. Aleluia. Vocês precisam orar em língua, porque a Bíblia vem me dizendo aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, que o apóstolo Paulo, ele tinha orgulho de dizer que eu oro em língua mais que vocês todos. Imagina o apóstolo Paulo, pastor Reinaldo, estando numa assembleia cheio de pessoas e confirmando com firmeza que ele orava em língua mais do que toda essa assembleia. Eu me pergunto, quantas horas o Paulo passava em orar em língua para pretender que ele orasse em língua mais do que todo mundo? Isso quer dizer que o apóstolo Paulo orava muito em língua. Aleluia. Para ter um espírito fortalecido, você tem que ter uma rotina de vida de você falar em língua. Aleluia. Porque a Bíblia diz que quem fala em língua não fala com os homens, é no Espírito que ele diz mistérios. Aleluia. Quem fala em língua não fala aos homens, em Espírito que ele diz mistérios. É no Espírito que você fortalece o teu homem interior. Falando em língua, Mari, Sobra, Carabababo, Chatalabaiá. Isso fortalece o teu homem exterior. Aleluia. Mas aqui mais uma coisa aqui que vocês precisam fazer para ser fortalecido é ter uma vida constante de oração. A Bíblia diz que eu orarei em espírito, em língua, também vou orar em entendimento. Aleluia. Você passa o tempo lendo a palavra, passa o tempo orando, passa o tempo jejuando. Aleluia. Um homem espiritual não jejua porque a igreja deu uma nova celebração, um novo seminário precisando jejuando. O homem espiritual tem uma vida, tem uma rotina de oração, tem uma rotina de jejuar. Aleluia. Você precisa ter um tempo em que você jejua semanalmente, 1, 2 vezes. Isso é para você. Isso é para fazer crescer o teu homem interior. Aleluia. Muitos de vocês passam tempo vivendo e alimentando o vosso homem exterior, comprando roupa, dando viagem, comendo bolo. Eu sei que os brasileiros gostam de bolo. Comendo bolo, bebendo suco de abacaxi. Mas o que você faz pelo teu homem interior? Você não investe nele. Por isso que você não cresce espiritualmente. O crescimento espiritual é uma decisão que você deve tomar.
Não acontece por acaso que um homem se torna grande espiritualmente. É um investimento, é uma vida investindo. Aleluia. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Eu quero que você se levante na presença de Deus e comece a orando, comece a orar, comece a orar. Para quem fala em língua, comece a orar em língua. Comece a desejar a presença de Deus. Que Deus está prestes a falar com você nessa manhã. Que Deus está prestes a falar com você nessa manhã. Manderebosatelegalia-sito, mandelebasia-dalahate, Macus cabaliande, corobochata-labaze, mandelebachatelebalia-cruze, londa-bachetelebaia-contalabaye, Macusco-pataladianiaze, mande-carabacheto-labaya, mandracosatelebaye, corobochata-labaye, mandolobosato-ladegaliaze, mandalabaye, porebachata-labazi.